E aí, galera, eu estava aqui assistindo uma das aulas do meu curso Educação Filosófica sobre Hegel e eu decidi compartilhar com vocês, porque essa ideia do Hegel de que existe um progresso para a história é uma das ideias mais influentes em Marx, em muita gente do século XIX, do século XX e da modernidade. E é muito importante que você conheça a sua dialética histórica, a sua filosofia da histórica, que eu explico em detalhes na aula. E é claro que eu não concordo com Hegel, eu não acho que existe uma teleologia, um sentido para a história, uma direção. Eu acho que isso tudo é humano, demasiado humano. Afinal, eu sou muito influenciado por uma tradição que vem do Nietzsche, apesar de eu ser um filósofo eclético. Então, eu quero compartilhar com vocês um trecho da minha aula de Hegel que eu fiquei muito orgulhoso, assim como de várias outras desse curso. Inclusive, tem as aulas do próprio Nietzsche, tem 2 aulas em detalhes da filosofia do Nietzsche. Tem a aula do Camus também mais à frente, em outro módulo, explicando a crítica da sacralização da história operada por Hegel. Mas, enfim, veja um trechinho e se você gostar, considere fazer o curso, porque é o mais especial que eu já preparei e é o meu principal projeto para vocês. Bom, pessoal, nessa aula nós vamos discutir aquele que é o filósofo mais proeminente do idealismo alemão e que ficou também conhecido como um dos grandes filósofos do século XIX, mesmo em vida, o que é raro, e ele até pode ser chamado também de o último dos filósofos sistemáticos, né? Um dos últimos grandes sistemas filosóficos. Depois disso, depois de Hegel, a filosofia vai enveredar muito por caminhos não sistemáticos, até mesmo pela própria influência dos românticos, que nós vimos. Então, Hegel nasce em 1770 em Stuttgart. Ele, quando jovem, faz o seminário de Tübingen ao lado de Schelling e Hölderlin, mais com o intuito de ter uma educação do que de virar seminarista. E ele naturalmente se interessa muito por filosofia, como seus amigos, e ele vai ter uma amizade com o Hölderlin a vida inteira, por sinal. E ele passa pela Universidade de Iena, como era comum entre os intelectuais daquela época. Em 1807, a sua Fenomenologia do Espírito, sua Magnus Opus, sua grande obra, é lançado e ele também vai publicar várias outras obras influentes, como a Ciência da Lógica, a sua Filosofia do Direito. Depois, os seus cursos de estética vão ser publicados, sua Filosofia da Religião. E Hegel vai receber o convite e vai lecionar na Universidade de Berlim, onde ele vai ficar até o resto da sua carreira com o prestígio de o grande filósofo da época, eclipsando tanto Schelling quanto Fichte. E ele morre em 1831 de cólera, em Berlim. A filosofia de Hegel é uma filosofia que busca recuperar a metafísica dos abalos kantianos, assim como Fichte, por exemplo, mas ele rejeita a ênfase no eu dada por Fichte, a ênfase no sujeito. A filosofia de Hegel é uma filosofia do espírito absoluto. O que é o espírito absoluto? O Geist. É Deus, é a própria realidade imanente que se manifesta na história, no tempo. Então a filosofia de Hegel é uma filosofia que se dá na imanência. Não existe mais aquele plano transcendente da coisa em si de Kant. Hegel, inclusive, ele vai incorporar as antinomias e vai dizer que as antinomias, as contradições, elas fazem parte da progressão do conhecimento, até o saber absoluto. Exatamente. Ele vai dar alguns exemplos. E por isso a filosofia de Hegel é muito centrada no movimento dialético, inventado lá na antiguidade por Sócrates, que Hegel aplica à história.
mas a dialética é usada por vários filósofos, até mesmo pelo próprio Kant, como a gente viu na dialética transcendental na aula de Kant. A questão é que para o Hegel não existe uma coisa em si. A realidade em que vivemos, imanente, é única e ela é a própria expressão do espírito absoluto. E o que é o ser humano? O ser humano vai ser justamente a autorreflexão do espírito na natureza. É aquilo da natureza que tem espírito, que tem liberdade. E então, vejamos alguns dos exemplos que ele dá para lidar com a questão dos problemas, né, do ceticismo, das antinomias. Existe um conhecimento que é proposto e aí uma crítica cética. E aí, desse embate, surge um conhecimento aprimorado, segundo Hegel. Então, por exemplo, quando se trata da crítica kantiana, ele vai dizer que a crítica kantiana não é uma invalidação da metafísica. A crítica kantiana é só mais um dessas antíteses da progressão para o saber absoluto para aprimorar o nosso conhecimento. Então ele incorpora o Kant e busca ir além no seu sistema. Então, um exemplo que ele dá para ilustrar isso é a contradição entre o ser e o nada. Existe o ser e tem o nada, que não existe, né? Mas entre eles, entre esse embate dialético do ser e do não ser, vem a ideia de devir, de vir a ser, devenir em francês. E o vir a ser é como a gente experiencia o tempo. E então ele faz essas análises dialéticas para mostrar como que o saber está além da compreensão. Ele se coloca acima da compreensão humana. E as contradições, elas são ricas. Elas produzem conhecimento. E o conhecimento é algo produzido na história. Não é algo que se situa em outra instância eterna, disponível para os seres humanos. Não. O conhecimento é produzido pelos seres humanos na história. E qual é o objetivo da história? Porque para Hegel, a história tem um objetivo. É uma filosofia teleológica. A história se direciona para a realização plena do espírito absoluto. E nessa realização plena se trata de uma realização também da liberdade humana, porque a liberdade humana é a liberdade do espírito. Porque tudo faz parte desse ser absoluto, né, que é o espírito, inclusive os seres humanos. Então a nossa liberdade, nós somos a parte do espírito que se autorreflete e realiza a sua liberdade. É melhor colocado assim. Não é que a gente tenha liberdade, a liberdade nos tem. Nós somos parte do espírito absoluto. Nós somos os agentes de manifestação da liberdade no tempo. E quais foram os passos, os momentos históricos significativos desse movimento, dessa seta para o progresso que é a história? Ele diz que movimentos muito importantes foram, naturalmente, as sociedades gregas e romanas, com a democracia, com o advento da filosofia, com as leis, com o direito romano e com o surgimento do cristianismo. Depois, a reforma protestante, também é mais um passo na direção da liberdade. Depois, a Revolução Francesa, é outro passo em direção da liberdade. E um outro passo que estava acontecendo à medida que ele estava escrevendo a fenomenologia do espírito, que é Napoleão. Hegel vai dizer, Napoleão é o espírito a cavalo. Hegel viu Napoleão como um indivíduo que estava desempenhando um papel crucial no avanço da história e na realização do espírito do tempo, Zeitgeist. Napoleão trouxe consigo a centralização do poder, a racionalização das leis e a difusão dos princípios políticos revolucionários, como a igualdade perante a lei e a abolição de privilégios feudais. A visão de Hegel sobre Napoleão reflete a sua filosofia da história, onde o progresso é frequentemente alcançado através da contradição, através de contradições e conflitos. Para Hegel, o clímax da história é alcançado no Estado moderno,
que representa a síntese das realizações culturais, políticas e sociais anteriores. Nesse ponto, o espírito absoluto chega a uma forma de autocompreensão mais elevada. E esse é todo o objetivo, a autocompreensão do espírito e a realização da liberdade. Espero que você tenha gostado desse trechinho da aula. Se você quiser assistir a aula completa e assistir mais 77 outras videoaulas de toda a história da filosofia e mais 3 módulos práticos de como aplicá-la na sua vida, nos 3 âmbitos, profissional, relacional e pessoal de autoconhecimento, clique no link que está aqui na descrição e garanta o curso Educação Filosófica com 25% de desconto, um desconto muito especial, por tempo limitado, só para os inscritos do canal. Te vejo lá.